Olá, amigos, olá, amigas, companheiros e companheiras do Centro Espírita André Luiz. O nosso abraço fraterno a todos vocês que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo neste momento. Hoje nós vamos falar sobre um item do capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Vamos falar do item 6, intitulado Afabilidade e a Doçura. A afabilidade e a doçura é uma instrução do espírito Lázaro que foi ditada em Paris em 1861. Lázaro é aquele personagem bíblico que foi narrado pelos evangelistas como irmão de Marta e Maria, e que residiam em Betânia. Lázaro e suas irmãs amavam muito a Jesus. Quando Jesus ia até Betânia, era na casa deles que Jesus se hospedava. E certa vez, Lázaro foi acometido de uma letargia. A letargia é um estado em que há suspensão geral das forças vitais. A letargia dá ao corpo as aparências de morte. É uma morte aparente. E Lázaro foi sepultado nesse estado. E Jesus viu que seu amigo não estava morto. E Jesus, com seu poderoso magnetismo, com as suas vibrações amorosas, restabeleceu a energia de Lázaro e Lázaro ressuscitou. Mais tarde, Lázaro fez parte da equipe dos espíritos da codificação espírita e nos trouxe algumas mensagens entre os anos de 1861 a 1863, ditadas em Paris, e que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, como a afabilidade e a doçura, que vamos falar dela hoje, obediência e resignação, a lei de amor e o dever. Mas o que é afabilidade? Afabilidade é a qualidade de ser afável. A pessoa afável é a pessoa cortês, delicada, amável, agradável. É a pessoa que está sempre disposta a agradar ao outro. A pessoa cortês, ela, quando recebe alguém em sua casa, faz aquele suco, aquele cafezinho, pãozinho de queijo, um bolo. É uma pessoa agradável, uma pessoa amorosa. A pessoa afável é aquela com quem se pode falar facilmente. É uma pessoa acessível. Ela sabe lhe ouvir e ela sabe falar. Ela tem as palavras certas para os momentos exatos. A pessoa afável, ela está sempre querendo agradar, está sempre querendo auxiliar. Quando uma pessoa é afável, ela demonstra simpatia, simplicidade, franqueza e bondade nas suas relações sociais. Marco Prisco, no seu texto Gentilezas Salvadoras, nos fala que ao ceder lugar no transporte coletivo a um ancião, ou quando ajudamos o ancião a vencer as suas dificuldades, não estamos realizando somente um gesto de cortesia. Estamos atendendo a um corpo cansado, poupando a energia daquele que poderia ser nosso genitor. Quando oferecemos nossos braços à condução de um volume, poupando aquele que o carrega, não praticamos unicamente a delicadeza, contribuímos fraternalmente para a alegria de alguém que raras vezes encontra ajuda. É tão bom quando estamos em dificuldade e encontramos alguém que nos ajude, não é mesmo? A pessoa afável é assim,
é uma pessoa sociável, está sempre disposta a agradar, está sempre disposta a compartilhar. Já o oposto da afabilidade é a antipatia ou a descortesia. Nesse caso, o indivíduo em questão tem um comportamento parco, seco e frio. É aquela pessoa que está sempre mal-humorada, aquela pessoa que está sempre irritada, aquela pessoa que não dá passagem aos outros, não espera sua vez na fila. É aquela pessoa egoísta, que só pensa em si mesmo e não está muito preocupada com os sentimentos e com o pensamento dos outros. E o que é a doçura? Doçura é qualidade de quem é suave, meigo e brando. A pessoa doce tem sempre suavidade em seus atos, tem ternura, tem meiguice, é aquela pessoa carinhosa. A pessoa doce tem amenidade, mansietude, brandura, quietude, serenidade, é aquela pessoa tranquila, aquela pessoa que não se desespera, mesmo diante das situações mais adversas, ela continua tranquila, continua doce, continua amável, continua branda. Então, nós precisamos cultivar esses sentimentos em nós para facilitar a nossa convivência uns com os outros. E o Espírito Lázaro nos diz que a afabilidade e a doçura se originam da benevolência, que por sua vez é fruto do amor ao próximo. Ele inicia sua mensagem nos dizendo: a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. E o que é benevolência? Benevolência é boa vontade em relação a outra pessoa, é bondade. A pessoa benevolente está sempre disposta a auxiliar, está sempre disposta a atender à necessidade de seus irmãos. Quando nós visitamos e auxiliamos o enfermo, nós estamos levando até ele alegria, estamos levando até ele energias, uma nova vontade de viver, de vencer as suas dificuldades. Quando nós agasalhamos um desnudo, estamos praticando a verdadeira caridade, como nos ensinou Jesus. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Toda vez que nós atendemos a um irmão, é a Jesus que nós estamos agradando, é a Jesus que nós estamos servindo. Portanto, a pessoa benevolente é essa que está sempre pronta, disposta a auxiliar o seu próximo. E quem é o meu próximo? O meu próximo é qualquer um que Jesus coloca à minha frente, qualquer um que Jesus coloca ao meu lado e que possui alguma necessidade e que eu possa auxiliar. O que é amar ao próximo? Quem vai nos responder é o Espírito Sansão. Sansão foi membro da Sociedade Espírita de Paris, o primeiro centro espírita do mundo, fundada por Allan Kardec. E Sansão trabalhava com Kardec e continuou a trabalhar na sociedade depois de desencarnado, e nos trouxe algumas mensagens. Em 1863, ele trouxe uma mensagem titulada A Lei do Amor. E Sansão nos fala que amar é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam.
Amar, portanto, é a pessoa ser honesta, ser responsável, ser correta com o outro, fazendo ao outro somente o que gostaria para si mesmo. Amar, nos diz Sansão, é procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las, é enxergar o outro, ver a dificuldade do outro e ver o que eu posso fazer para amenizar, para suavizar a dor do outro. Amar é considerar como sua a grande família humana, é nos vermos todos como irmãos. Mas Emmanuel nos adverte: cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos, porque até mesmo o amor, que é o mais nobre dos sentimentos, precisa ser dado na medida certa, porque senão, ao invés de auxiliar, nós vamos atrapalhar a caminhada do nosso próximo. Então, ternura, carinho, precisa ser sem exageros. É só a gente pensar assim, quando nós bebemos um suco muito doce ou comemos uma sobremesa muito doce, esse excesso de doçura enjoa. Então, assim também somos nós. A ternura, o carinho exagerados, nós vamos deixar de ser dóceis, de ser afáveis, para sermos uma pessoa melosa, uma pessoa pegajosa. Então, precisamos tomar cuidado com isso. E a franqueza agressiva não auxilia. Nós podemos ser honestos com o outro, mas de forma gentil. Portanto, devemos amar, ter compreensão, paciência, dedicação, cooperação e estimular o nosso irmão, mas de forma natural, não de forma exagerada. E Kardec nos diz em O Livro dos Médiuns que a bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados, que não têm ódio nem aos homens, nem aos outros espíritos. Então, os espíritos depurados, os espíritos puros, são aqueles que não têm mais nenhum sentimento negativo dentro de si. Eles não têm mais nenhuma mágoa, nenhum rancor. Eles só têm o amor. E por isso, a bondade, a afabilidade, a doçura faz parte essencial do seu ser. São coisas naturais nesses espíritos. Esses espíritos, eles não compactuam com o nosso erro, mas eles lamentam as nossas fraquezas, criticam os nossos erros, mas sempre com moderação, sem o fel da animosidade. Então, eles ficam tristes quando nós erramos, né? Eles ficam tristes quando nós erramos, mas eles não ficam apontando os nossos erros, eles não ficam nos criticando, eles olham, eles pensam no que podem fazer para nos auxiliar. O único espírito puro que nós conhecemos, que encarnou aqui na Terra, foi o nosso querido Mestre Jesus. E Jesus nunca compactuou com o erro de ninguém. Jesus era enérgico, mas de forma amorosa, afável, dócil. Então, precisamos refletir para falar, porque Deus nos deu a palavra para construirmos, para educarmos, para auxiliarmos o nosso próximo, para nos comunicarmos uns com os outros. Deus não nos deu a palavra para denegrir o outro, para rebaixar o outro. Existem pessoas que só sabem conversar gritando, usam termos chulos, depreciativos, usam de zombarias, usam palavras ríspidas. Outros
usam a palavra para as murmurações, para as reclamações, para o pessimismo, para fofocas, para falar da vida do outro. Não foi para isso que Deus nos deu a palavra. Ao nos comunicar, nós precisamos prestar atenção em 3 elementos: a expressão, a maneira e a voz. Muitas das vezes não é o que nós falamos para o outro que machuca, mas como nós falamos para o outro. A nossa expressão fisionômica na hora de falar, o nosso tom de voz na hora de falar. Então, precisamos pensar sobre isso. E quando tivermos que fazer algum questionamento ao outro, que seja um questionamento construtivo, bem intencionado. Se fazer uma crítica, que seja uma crítica construtiva. E como fazer uma crítica construtiva? Sejamos positivos, vejamos o que o outro tem de bom, o que o outro fez de bom, o que o outro falou de bom. Depois, sejamos específicos. Olha, muito bom o que você falou, mas nesse ponto eu acho que deveria ser assim, assim, assado. Então, dá sugestões de como fazer. André Luiz nos fala que a afabilidade é a caridade no trato pessoal. E o que é a caridade no trato pessoal? É não fazer ao outro o que não gostaria que nos fizesse, mas fazer-lhe todo o bem que estiver ao nosso alcance. É necessário, antes de agirmos com rudeza, com grosseria, nos colocarmos no lugar do outro e pensarmos: eu gostaria de ser tratado desta forma? Todos nós gostamos de atenção, de carinho e de compreensão, não é mesmo? E por que será que desejamos tudo isso para nós e é tão difícil mantermos a tolerância, a afabilidade, a doçura em relação ao nosso próximo? E a resposta é simples. É porque todos nós aqui somos espíritos que estamos a caminho. Ainda somos espíritos imperfeitos e possuímos muito orgulho, muita vaidade, muito egoísmo, e muitas das vezes nós pensamos no que é bom para nós e desejamos o que é bom para nós e esquecemos se aquilo que desejamos, se aquilo que queremos vai agradar ao nosso irmão. Foi por isso que Jesus falou no Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O planeta Terra evolui junto com seus habitantes e chegará um dia que aqui na Terra só terá lugar para as pessoas mansas, para as pessoas pacíficas, as pessoas dóceis, as pessoas afáveis. Aqueles que são violentos, aqueles que não possuírem essas virtudes, terão que reencarnar em outro planeta compatível com o seu grau de evolução. E o Espírito Fenelon, neste sentido, nos aconselha: amai-vos uns aos outros, amai-vos muito para serdes felizes, e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Então, Deus, nosso Pai, não desampara ninguém, mas também não privilegia a ninguém. A cada um Ele dá segundo as suas obras. E será que toda criatura afável, que se apresenta afável, doce, é benevolente e ama seu próximo? O Espírito Lázaro nos fala para não confiarmos nas aparências.
A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Então, como já foi dito, somos ainda espíritos imperfeitos e muitas das vezes ainda não possuímos a afabilidade, não possuímos a doçura, mas vivemos em sociedade. E por uma questão de aceitação, nós ajustamos, nós vestimos uma máscara de afabilidade e de doçura para ser aceito pelo outro. Por exemplo, a pessoa que trabalha num comércio, às vezes ela não possui a afabilidade e a doçura, mas ali no seu ambiente de trabalho, ela se mostra afável, doce, porque ela precisa conquistar o cliente, ela precisa vender seus produtos. Outras vezes, nos deparamos com pessoas violentas, com pessoas rudes, agressivas, e nós sentimos um impulso, uma vontade enorme de agredir, de revidar, mas nos controlamos, contamos até 10, até 100, até 1000 e nos controlamos. Mas se nos deu esse impulso, essa vontade de agredir, é porque ainda não possuímos a afabilidade, a doçura verdadeira em nós, mas estamos fazendo um esforço para manter a boa convivência. Isso não é hipocrisia. Hipocrisia é quando a pessoa só age de determinada maneira para atingir um objetivo pessoal. Aquelas pessoas que fingem bondade. Nos diz Lázaro: quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem, cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. São aquelas pessoas que no grupo social são boazinhas, né? Fingem bondades para serem aplaudidas, para serem elogiadas. Muitas até fazem grandes doações para se fazerem de boas, de caridosas, mas na intimidade, quando ele está sozinho com a pessoa necessitada, não é capaz de doar uma moedinha sequer para aquele indivíduo, para aquele necessitado. Ainda nos diz Lázaro: o mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno. São aquelas pessoas que estão sorrindo para nós, mas com pensamentos e sentimentos negativos. São aquelas pessoas que estão sorrindo para nós, mas fazem comentários nocivos e perniciosos. São aquelas pessoas que estão sorrindo para nós, mas com zombarias, brincadeiras de mau gosto. São aquelas pessoas que estão sorrindo para nós, mas não estão agindo com afabilidade, não estão agindo com a doçura. Outros que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade. São aquelas que dizem: sou muito boazinha, mas não pisa no meu calo. Que são aquelas pessoas que te chamam de meu querido, meu irmão, são muito amáveis enquanto a situação está do jeito que ele quer. Mas a menor contrariedade, eles se encolerizam, eles gritam, manifestam reações violentas. Quando tudo está calmo, tranquilo, quando todos se comportam com serenidade, é muito fácil a gente ser brando, ser pacífico, ser amável. O difícil é quando a situação está adversa, quando as coisas não estão acontecendo quando nós desejamos. Ainda existem outros cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dado peçonhento quando estão por detrás. Então, são aquelas pessoas que apertam sua mão, te abraçam, te fazem promessas,
te chamam de meu amigo e, quando viram as costas, vão falar mal de você, vão tentar denegrir a sua imagem. Então, de tudo isso que foi falado, nós podemos refletir. Devemos adotar um tratamento afável, ainda que isso contrarie o nosso íntimo? E a resposta é sim, porque demonstra disciplina. Enquanto nós não temos afabilidade, a doçura, enquanto nós estamos nos esforçando, muitas vezes nós precisamos de uma máscara, porque a gente não pode sair por aí agredindo o outro, machucando o outro, fazendo o outro chorar. Mas precisamos nos conscientizar que acabamos refletindo no exterior o que somos interiormente. Daí o nosso dever de melhorar o íntimo, não as aparências. Então, quando for preciso, eu posso usar essa máscara para manter a boa convivência, mas preciso ter consciência do quanto eu preciso melhorar. Preciso ter consciência que preciso desenvolver esse sentimento real em mim. E essas ações são válidas porque a repetição é mãe da habilidade. Toda vez que nós repetimos muito uma ação, ela se torna um hábito, se torna uma coisa natural em nós. Joana de Ângeles, no livro Libertação do Sofrimento, nos diz que, graças ao exercício contínuo de renovação, a que se deve submeter a mente e o sentimento, o homem modifica os hábitos doentios, trabalha as tendências negativas, canaliza-as para o novo comportamento a que deve submeter. Então, quando nós repetimos muito a ação, nós mudamos os nossos pensamentos, mudamos os nossos sentimentos e acabamos modificando os nossos hábitos. Acabamos tendo aquilo como virtude. Mas não é fácil essa operação transformadora, nos diz a benfeitora, em face do predomínio das heranças perturbadoras do passado que devem ser superadas. Emmanuel nos fala que contra o nosso anseio de claridade temos milênio de sombras. O que é isso? Nós tivemos diversas encarnações. Aprendemos muitas coisas boas, guardamos muitas coisas boas em nós, mas também enraizamos muitas coisas negativas que agora é difícil arrancar, que exige o nosso esforço, a nossa boa vontade, e precisamos nos esforçar, porque Deus não cobra perfeição de ninguém. Deus olha as nossas intenções, a nossa boa vontade de se melhorar. Foi por isso que Kardec falou: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. E daí precisamos do autoconhecimento, precisamos observar os nossos atos. Porque se eu ainda não percebi que eu possuo algo de negativo, como que eu vou me modificar? Então, eu preciso me conhecer primeiro, para depois tomar a decisão de me melhorar, me esforçar e concretizar essa virtude em mim. Nesse ponto, a doutrina espírita nos auxilia bastante, porque a função primordial do pensamento espírita é trabalhar pela felicidade íntima da criatura, que se conscientiza do novo estágio evolutivo que se lhe desenha na mente. A doutrina espírita nos mostra de onde viemos, para onde vamos e quem somos. A doutrina espírita nos mostra que somos todos espíritos em evolução, ainda somos
imperfeitos, mas todos nós um dia seremos perfeitos como nosso Mestre Jesus. E se queremos chegar a essa perfeição, se queremos evoluir espiritualmente, precisamos estudar e praticar os ensinamentos deixados pelo nosso querido Mestre Jesus. Joana de Ângeles nos fala que a incorporação dos ensinamentos doutrinários à vida torna o candidato mais dócil, menos prepotente, simples de coração, cordato e manso, amigo e solidário em relação aos demais. Quem coloca os ensinamentos de Jesus em prática, os ensinamentos dos espíritos superiores que estão em plena concordância com os ensinamentos de Jesus, quando for agir, vai pensar: o que Jesus faria no meu lugar? E certamente ele vai ser uma pessoa mais dócil, menos prepotente, vai ser mais solidário com o seu irmão. E como agir com as pessoas que fingem bondade? Aquelas que sorriem para você e por trás vão denegrir a sua imagem. Aquelas pessoas que, enquanto precisam de você, são boazinhas, são suas amigas, na hora que não precisa mais, nem lembra que você existe. Então, a doutrina espírita nos ensina que devemos agir com sentimento de caridade. Usemos da compreensão e bondade para com elas, perdoando-as e auxiliando-as, através do bom exemplo que possamos oferecer a se compenetrarem do erro que cometem. Então, devemos ver o que a pessoa tem de bom e não as suas imperfeições, não fazer crítica, não fazer julgamentos, ter benevolência para com seus erros, como nos ensinou Jesus, e ter atitudes de delicadeza e de afabilidade, porque dessa forma estaremos dando oportunidade para o outro de repensar em seus atos e até se modificar. Então, diante das situações negativas de nossa vida, devemos agir ao invés de reagir. Por quê? Porque toda reação é uma ampliação da energia recebida. Então, se reagimos a uma violência com outro ato de violência, estaremos ampliando o ato de violência. Mas se reagirmos a uma violência com brandura, com afabilidade, com delicadeza, nós vamos cortar o ciclo de violência. Então, diante dos fatos negativos, devemos agir, porque agir é usar as nossas forças internas para conseguirmos realizar o que desejamos. E se mesmo assim o outro não se modificar, o entreguemos ao tempo, nos diz Joana de Ângeles. Esclarece com calma e argumenta serenamente. Se o outro não leva em consideração os teus conceitos, silencia e o entrega ao tempo, que a todos nos ensina sem pressa. O espírito Lázaro também nos fala dos tiranos domésticos, que são aqueles que fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo. O tirano doméstico é aquele patrão que diante do seu superior é bonzinho, afável e diante dos seus subordinados é agressivo, é sem educação, não respeita. Tirano doméstico é aquele que é constrangido fora de casa e chega em casa, vai querer descontar esse constrangimento na esposa, nos filhos. Tirano doméstico são os homens que são gentis na sociedade e em casa são pais mandões, pais irados, não tem paciência com a esposa. Tirano doméstico também são aquelas mulheres caridosas na sociedade, mas são indiferentes com seus filhos, não cuidam dos seus filhos, são esposas nervosas. Tirano doméstico também são aqueles jovens que são gentis e amigos
com os seus amigos, né, com seus companheiros, mas no convívio familiar são verdadeiras feras com os pais, com os irmãos. Tirano doméstico é todo aquele que tem prazer em dizer: aqui eu mando e sou obedecido. Mas Lázaro nos diz que ele deveria acrescentar: e sou detestado. Porque ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de ser humilhado, não é mesmo? E quanto a isso, nós temos uma historinha que ilustra isso, de um autor desconhecido. Essa história nos diz que uma senhora saiu muito apressada do seu trabalho. Ela estava com tanta pressa que esbarrou num estranho na rua. Lá eles foram muito gentis, pediram desculpas um para o outro e cada um foi para o seu lado. Chegando em casa, ela foi preparar a refeição e seu filho entrou devagarinho na cozinha e pôs-se ali ao seu lado. Ela levou um susto tão grande que ela foi agressiva com a criança. Saia do meu caminho, filho. Não tenho o que fazer para ficar aí parado? E a criança saiu muito tristonha daquele ambiente. À noite, quando essa senhora foi dormir, foi que a sua consciência cobrou o tanto que ela havia sido agressiva com a criança. Então, ela foi até a cozinha tomar água, onde encontrou um buquê de flores e um bilhete escrito: mamãe, essas flores são para você. Eu as encontrei no jardim e as colhi porque as achei tão bonitas quanto você. Aí a consciência pesou mais e ela foi pedir desculpa para a criança. E a criança falou que só entrou devagarinho para não estragar a surpresa, porque colheu aquelas flores e sabia que ela ia gostar, principalmente das azuis. Mas não tinha problema, ele a amava mesmo assim. Então precisamos refletir como tenho tratado aqueles que estão ao meu lado na convivência familiar. Muitas vezes tratamos os estranhos com tanta delicadeza que nos passamos por pessoas bem educadas. No entanto, dentro de casa, somos rudes, intolerantes. Mas o que vale mesmo é o nosso comportamento dentro de casa. Como agimos fora, muitas vezes é apenas uma máscara, um verniz social que utilizamos. E como reconhecer as pessoas cuja afabilidade e a doçura não são fingidas? Lázaro nos diz: observando-lhes as atitudes na sociedade e na intimidade. A pessoa cuja essas virtudes são verdadeiras nunca se desmente. Aquele que possui a doçura, a afabilidade, agem dessa forma sempre. Mesmo que o mundo se acabe, como diz o outro, elas agem com doçura e afabilidade. Dom Helder Câmara nos fala: há pessoas que são doces como a cana-de-açúcar, que mesmo postas em moedas, reduzidas a bagaço, só sabem oferecer doçura. E Lázaro termina sua mensagem nos dizendo: não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhe está associado, só há hipocrisia. Então, quando falamos algo para alguém e pensamos de outra forma, sentimos de outra forma, estamos sendo hipócritas. E a quem queremos enganar? Ao outro? A nós mesmos? Porque a Deus ninguém engana, nos diz Lázaro. Aliás, não enganamos nem a nós mesmos, porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência e mais cedo ou mais tarde a nossa consciência nos cobrará a fidelidade entre o pensar e o agir. Dessa forma, fiquemos com o conselho de Dr. Bezerra de Menezes. Conduzamos a nossa mensagem de paz e amor a quantos nos partilham a estrada do dia a dia. Então, não importa onde estivermos,
Levemos paz, levemos amor, levemos afabilidade, levemos a doçura, porque a gentileza gera gentileza. Se queremos ser amados, precisamos ser amáveis. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela atenção de vocês. Graças a Deus.